palavra do Senhor diz assim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Meu Deus, nós te louvamos por podermos estar aqui na tua casa nesta noite. Aqui, meu Deus, é uma demonstração da tua graça, do teu amor, da tua bondade, meu Deus. Nós podemos estar aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e ouvindo da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, meu Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Nós vamos falar sobre a ansiedade. É a mesma coisa de alguém que está preocupado, né? Então Jesus ele vai agora falar a respeito dessa questão para os seus seguidores. Consequentemente, para nós, coisas que a gente julga tão natural, como comer, como beber, como nos vestir, isso nós revestimos muitas vezes de uma importância tão grande. Nós damos tanta ênfase a determinadas coisas tão comuns, que nós nos esquecemos de olhar para as coisas realmente importantes. Vale lembrar aos irmãos que nós estamos dentro de um contexto aonde Jesus ele está aqui ensinando as pessoas a não viverem em função das riquezas, em não adorar ao dinheiro, a não constituir para si um Deus que a Bíblia chama de Mamon, que é o Deus das riquezas, e ainda, além desse contexto que Jesus passa para os seus discípulos, ele também nos ensina a orar, e na oração que ele nos ensina, ele vai nos dizer que a gente deve pedir a Deus até mesmo o pão nosso de cada dia, amém? Então veja, nós temos que andar, como eu falei já na quarta-feira passada, numa linha onde nós não podemos pender nem para um lado, nem para o outro. Talvez para se cumprir aquilo que a palavra diz, né? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, você quer viver bem? Você viva em equilíbrio. Você não seja extremo. Você não seja radical demais para uma coisa e nem radical demais para outra. Ou seja, que você não seja aquele que seja tão displicente, tão despreocupado, ou tão relapso na vida, ou por que não dizer tão preguiçoso, que não tem coragem nem sequer de agir na forma de oração, de pedir a Deus o seu alimento diário. Amém? Nós temos que pedir. Embora que a palavra diz que Deus já sabe de todas as coisas antes da gente pedir, mas na nossa humildade, nós temos que nos submeter a Deus e dizer: Senhor, providencia para mim o alimento, providencia para mim o beber, a água, providencia para mim o que vestir, amém? Por quê? Porque essas são as necessidades essenciais, as necessidades básicas do ser humano. Ao mesmo tempo que ele vai lá no outro extremo e diz assim: vocês não podem amar essas coisas, vocês não podem fazer dessas coisas um Deus para vocês, vocês não podem viver única e exclusivamente em função dessas coisas humanas e materiais. Então, Jesus aqui está nos ensinando a ser sábios. Amém? Seja sábio. Você precisa do seu alimento, você precisa se vestir, você precisa das suas necessidades básicas. Porém, você não pode colocar essas coisas a ponto de que as pessoas endeusam ou engrandecem de tal maneira o ter, que transforma
os bens, as coisas humanas e materiais em um Deus chamado Mamon. Então é dentro desse contexto que Jesus vai agora para a prática. Ele vai dizer: olha, vocês têm um Pai no céu, vocês pedem o alimento, vocês pedem o sustento, vocês devem, lutar, vocês devem trabalhar, vocês devem se esforçar. Porém, vocês não podem endeusar, vocês não podem criar dentro de vocês uma situação tal que vocês percam a sua paz interior. E vocês vivam numa preocupação, que o sentido aqui da ansiedade, da preocupação, de estar cuidadoso demais com as coisas dessa vida, faz com que você comece agora a desacreditar no Pai que você orou a Ele lá atrás. Pai, me dá o pão de cada dia. Aí no outro dia você está lá ansioso, chorando. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? Espera aí, olha o Pai que você orou. Que Pai é esse que você orou? Será que esse Pai é um Pai ruim? Será que esse Pai é um Pai esquecido? Será que esse é um Pai que é reprovável? Não, o nosso Pai é o Pai celestial. É aquele que você se aproxima dele e diz: papai, papai, Pai, supre para mim as minhas necessidades básicas. Amém, Jesus? Tem gente que diz que não pede nada a Deus. Está errado. Não peço nada de material a Deus, nada. Eu conheço gente assim: eu não peço nada, eu não peço emprego, eu não peço bens, eu não peço alimento, eu não peço nada dessas coisas materiais, não peço não. A Bíblia diz para pedir. Amém? Ao mesmo tempo que ele diz que você não deve andar sem paz no coração, sem certeza, sem fé, a ponto de que você ande tão ansioso com essas coisas que você já aprendeu a pedir e a colocar elas diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a ansiedade, ela atinge todo tipo de gente. Ela atinge tanto o rico, que é ansioso pelas suas riquezas, pelas suas fortunas, que transforma o seu tesouro num Deus para ele adorar. Ele vive em função, porque o que é Deus? Deus é um ser superior que te mantém, que você vive em função dele, você dedica a vida para ele. Nós entregamos a nossa vida a Deus, amém? Então nós cremos num Deus, nós temos um Deus. Quando a pessoa substitui esse Deus, que lhe dá vida, que lhe dá motivo para viver, que você vive em função dele, que você vive porque ele te deu, porque ele te supre, porque ele te dá vida, e a pessoa vive em função de um Deus errado, assim como muitos vivem em função, erradamente, da riqueza. Ela transformou o seu tesouro, as suas riquezas, em um Deus. Então eles vivem ansiosos, eles vivem em função daquilo. Mas também, essa palavra também é para os pobres. É para aqueles que não têm nada, que não têm tesouros, que não têm moedas, que não têm poupança, que não têm bens, que não têm propriedades, que não tem janta para vender, para comprar o almoço, como diz o ditado. Não tem. Mas mesmo essa pessoa não pode viver ansiosa de tal maneira que ela transforme a sua necessidade básica, que é o comer, que é o beber, que é o vestir, em Deus. Que ela substitua o Deus Pai, o Deus poderoso, o Deus Criador de todas as coisas,
o Deus que controla, o Deus que governa o caminho, que governa o movimento dos astros, dos planetas, que tem sob controle as ondas do mar, que tem sob controle a rota dos ventos. E a pessoa tem a necessidade básica do seu pão, da sua bebida e do seu vestiário. E vive também, assim como o rico cria para si. Jesus certa vez falou para aqueles que o acompanhavam só por causa do pão que ele multiplicava. E ele disse: vocês, o Deus de vocês é o ventre de vocês. Olha, vocês criaram um Deus para vocês, que é o ventre. Vocês vivem em função apenas de comida e de bebida. Então, veja que as palavras do mestre, ela atinge tanto o rico milionário, como o pobre, que não sabe se vai comer amanhã. Aí para o pobre que não tem nada, ele diz: olha, não se preocupem com o que vocês vão comer amanhã. A palavra, irmãos, ansiedade, lá no original, né, pouco diferente do que existe hoje, mas se você olhar a intimidade da palavra, você vai entender, que é dividir, tirar do foco, na verdade, dividir a atenção, tirar do foco, esquecer o principal e se preocupar com o secundário. Isso é ansiedade. Ansiedade é o que Jesus diz aqui, olha, não é a vida mais importante do que o mantimento? Ou seja, as pessoas começam, ao invés de agradecer a Deus pela vida, reclamam a Deus por falta de mantimento. A pessoa substituiu o foco principal, a sua vida é mais importante. E Deus te deu a vida. Glória a Deus. Você vai viver 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos? Pois Ele te deu a vida. Deus te deu o maior, Deus te deu o mais precioso, Deus te deu o que é mais difícil, Deus te deu o que você não pode ter, o que você não pode ir atrás, o que você não pode conquistar. Por mais dinheiro que você tenha, você não compra um dia de vida para você. Mas Deus te deu, não sei, alguns 5, 10, 50, 100 anos. Deus te deu. Aí a pessoa começa a substituir o principal pelo secundário. Aí diz: olha, Deus me deu a vida, mas isso não é importante não. O importante é eu ter o que comer. Não, o importante é a vida que Deus te deu. Não substitua o maior pelo menor, não. Deus te deu, e a palavra diz: não, Deus não te deu o maior, Deus não te deu o mais precioso, Deus não te deu o mais importante. Por que agora você chega diante de Deus e desconfia dele, e desconfia da capacidade dele, e desconfia do poder dele, do amor dele, da bondade dele, e a sua fé se desvanece, e você perde a fé agora, e você começa a desacreditar nesse Deus que te deu a vida. Você acha que Ele não vai te dar o menor? É isso que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, a pessoa ansiosa, ela esquece que tem vida, e começa a se preocupar se vai ter o que comer. Ainda que você não tenha o que comer, você tem a vida. É claro que você vai ter o que comer, porque o teu Pai é bom, amém? O teu Pai Celestial é bom, louvado seja Deus, Ele é maravilhoso, Ele sustenta, Ele supre, Ele providencia, Ele opera milagres, Ele faz brotar a água da rocha, Ele faz um rio no meio do deserto, Ele faz cair maná do céu, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de poder. E as pessoas andam ansiosas. O rico anda ansioso para ter mais riqueza, e o pobre anda ansioso para ter o pão de amanhã. Aí Jesus disse: mas vocês não estão ansiosos? Vocês não estão dividindo a sua atenção? Vocês não estão perdendo o foco principal das coisas? Vocês não entenderam não que a vida que vocês têm é mais importante do que o mantimento que vocês recebem? Vocês não entenderam não que o corpo de vocês é mais importante do que a veste que o veste?
É claro que nós temos que andar vestido, mas mais importante do que as suas vestes é o seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo, porque Deus te formou, Deus te fez, Deus soprou em você fôlego de vida. O teu corpo é importante para Deus. Embora que as pessoas destruam o corpo que Deus deu, de uma forma ou de outra, mas foi Deus que te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Paulo, ele entendia isso. Paulo entendia. Quando ele dizia assim, não, eu estou pregando o Evangelho, estou fazendo a obra de Deus. Eu sei ter fartura, eu sei ter necessidade. Eu sei o que é estar de barriga cheia e também sei o que é passar fome. Eu sei o que é ser perseguido, mas também sei o que é ser honrado. Eu sei todas as coisas. Todas as coisas eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? A pessoa aprender a viver para Deus, irmãos, é não pintar um Deus diferente daquele que a Bíblia diz que é. Então nós vivemos numa sociedade afundada na ansiedade. A pessoa está com medo, né? A pessoa está com medo de casar. A pessoa está com medo de trabalhar, a pessoa está com medo de sair de casa, a pessoa está com medo de tudo, tem medo de ter filho, tem medo do futuro. Como ela não vê Deus no seu futuro, ela também não vê futuro, ela só vê problema, ela só vê escassez, ela só vê necessidade, ela só vê carestia, ela só vê crise, ela não vê Deus, o foco dela se perdeu. A visão dela está dividida. Ela está no nosso linguajar aqui do cearense, zanoio. O que é o zanoio? O zanoio, ele enxerga assim, ó, atravessado. A visão dela não é reta. Se nós não enxergarmos Deus retamente, nós vamos enxergar torto. E você enxergando torto, você não vai ver o Deus fiel da Bíblia. Você vai ver Deus que os homens criaram, que é um Deus que falha, que é um Deus que faz as coisas erradas, que é um Deus que se engana, que é um Deus que se esquece, que é um Deus que dorme. Não era assim quando os profetas de Baal estavam lá clamando a Baal, se sacrificando, se cortando, gritando até o meio-dia por Baal. Aí Elias zombava dele e dizia assim, clame mais, talvez ele tenha ido viajar, talvez ele esteja dormindo. Não, o nosso Deus não dorme, ele não pestaneja, ele não cochila, o nosso Deus está atento, ele não dorme de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Mas a pessoa não vê o futuro, ela não vê Deus, ela não enxerga a frente, ela não tem fé, ela está turva, ela está ansiosa, ela está contaminada, ela está doente, ela não tem a firmeza dos pés dela, não está sobre a rocha, está sobre a lama do mundo, sobre a incerteza do mundo. Não é isso que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Ele está dizendo assim, olha, que o rico não faça das suas riquezas um Deus, e que o pobre não faça um Deus do seu estômago, do seu pão que ele pretende comer amanhã. Aí ele vai seguir aqui na frente e vai dizer o seguinte, olhai para as aves do céu. Olha como Jesus ele usa as coisas simples da vida, irmão, para transmitir as verdades mais gloriosas que nós possamos entender. Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha a pergunta, isso aqui se chama pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que quando você... Que a resposta já está embutida na pergunta. Que todo mundo vai dizer a mesma resposta. Todo mundo já sabe a resposta. Pergunta retórica é uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Está aqui uma. Jesus diz assim, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros. Tu já viu, irmão, uma árvore juntando, fazendo um celeiro e juntando? Não. As aves, ela come, cada dia ela come o seu tanto. No outro dia elas vão juntar, vão procurar de novo.
O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves dos céus? Quem tem mais valor? Vocês ou as aves do céu? Discípulos de Jesus. Né? Em outra passagem ele vai dizer assim: não se compra 2 pardais por um cetil, ou seja, uma moeda, a menor moeda, a moeda mais sem valor que tinha na época. 2 pardais não se compram com uma moedinha? Vocês não valem nem uma moedinha? Será que Deus perde o tempo dele? Será que Deus ele não tem o que fazer e fica cuidando das aves do céu? Elas amanhecem de dia, né? E elas vão lá procurar o seu alimento, e elas voam para um lado e para o outro. Será que Deus ele tem tanto prazer nas aves do céu? Esquecer de vocês, que são filhos dele, e que vocês se ajoelham diante dele e diz: Pai, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não se esquece delas e vai se esquecer de vocês. Isso é possível, meu irmão? É uma pergunta retórica, né? Claro que não. Deus, ele supre as nossas necessidades, ele olha para as nossas necessidades. Nós não temos que estar ansiosos com essas coisas, nós não temos que viver em função dessas coisas, nós não temos que criar um Deus ruim para nós, não, porque o nosso Deus é bom. Agora veja, na palavra que ele fala, tem uma lição para nós. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cego, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai vos alimenta. Nós temos uma lição aqui embutida. Nós temos uma lição embutida. Isso aqui é para dar um tapa na cara dos preguiçosos. Que o cara pode pensar assim: então pronto, então não vou fazer nada não. Epa, olha as árvores do céu. Ei, preguiçoso, agora você não vai encontrar nesse versículo aqui uma desculpa para você ficar de braços cruzados, sem fazer nada, esperando as pessoas te ajudarem, não é isso não. As aves do céu, elas acordam cedo de madrugada. Acorda primeiro que eu e que você. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Cedo elas acordam. Pode até dormir mais cedo que a gente também, né? Mas a gente dorme muito tarde, não é trabalhando não, é fazendo outras coisas. As aves do céu, irmãos, elas trazem para nós a lição de que você tem que buscar o que Deus preparou para você. Amém? Deus, Ele providencia? Sim. Ele supre? Sim. Deus prepara para você a condição de você se alimentar, de você beber e de você se vestir. Deus nunca foi a favor do preguiçoso. A palavra de Deus diz, lá em Tessalonicenses, que muitos, esperando a vinda de Jesus, porque quando Paulo escreveu a carta de 1 aos Tessalonicenses, ele falou sobre a vinda de Jesus e sobre o arrebatamento. Aí as pessoas, então Jesus está voltando, Jesus já vai voltar, e eu acho que vai ser semana que vem, ou mês que vem, ou no máximo ano que vem, então para que lutar? Para que trabalhar? Para que me esforçar? Vou construir para ficar tudo perdido? Não. Aí Paulo vai dizer, ou seja, todos nós precisamos de comer, sim ou não? Então precisamos trabalhar também, precisamos fazer como as aves do céu também, acordar, e procurar, e buscar, e se esforçar. Amém, irmãos? Amém? Quem acorda 10 horas? Acorda 10 horas e quer bênção, irmão. Não tem emprego não no Brasil, o cara acorda 10 horas. Se ele for 10 horas no Cine, claro que não tem mais vaga. Que quem acordou cedo pegou a vaga. Não é assim? Trabalho e esforço, até os animais têm. Até os animais fazem. Deus não deixa eles morrer de fome, mas eles têm que fazer a parte deles.
Como o agricultor, o que o agricultor faz? Lança o semente na terra. Mas ele sabe que é Deus que vai dar aquele crescimento. Se Deus não mandar chuva, se Deus não fizer o milagre de transformar aquela semente num tipo de planta, e aquela planta, se Deus não fizer um milagre e fazer com que ela brote sementes e sementes em abundância, todo o trabalho dele vai ser em vão. Então, mas ele confia em Deus. Quando você olha para um agricultor lá no interior, ele diz assim: não, se Deus quiser, esse ano vai dar certo, esse ano vai chover, esse ano eu vou prosperar, esse ano eu vou colher, esse ano eu vou ter uma boa safra, porque ele crê em Deus, amém? Para isso você não precisa viver angustiado. Qual é que vai ser do meu futuro? O que é que vai ser da minha... né? As pessoas vivem essa angústia toda hoje em dia. Isso é muito triste, irmãos, porque a ansiedade, ela causa muitos males na vida da pessoa. Dizem alguns estudiosos que de 60% a 70% das doenças existentes hoje, elas são doenças psicossomáticas, doenças que são criadas primeiro na mente. Desenvolve-se na mente primeiro, aí consequentemente vai irradiar, né? Enraizar no corpo. O corpo vai refletir isso. Nós vivemos num país cheio de problemas, né? Problemas sociais, problemas, né, de carestia, de não sei o quê. Se a pessoa fosse entregar, irmãos, a esse tipo de coisa... Eu tenho 50 anos, irmãos. Desde que eu me entendo por gente que as pessoas dizem: olha, as coisas estão muito caras. Olha como as coisas estão caras. Ai, meu Deus, não vai conseguir comprar. Não. Como é que a gente vai sobreviver? Os mais velhos aí sabem que sempre foi essa a história. Sempre foi essa. As coisas, irmão, só vão aumentar, nunca vai baixar. Pode relaxar. Pode confiar em Deus. As coisas só tendem a aumentar, nunca diminuir. Por exemplo, se você assistir um filme americano dos anos 70, você vai ver eles falando em centavos. Olha, tantos centavos. Comprava uma coisa, $5, $10. Hoje não, é milhões, tudo é milhões. Não tem essa de a pessoa dizer: eu queria tanto, né? Que, por exemplo, quando começou o Plano Real, você comprava 50 bananas por R$1. Não vai voltar mais. Não tem como. Confia em Deus. Valendo R$1 ou valendo 10 milhões. Você sabia que já teve época que você comprava um objeto por 100 mil? Não era o real como é hoje, né? Mas era 100 mil. Você pegava uma moeda de 100 mil, uma cédula de 100 mil e dizia assim: me dá aí um fardo de rapadura, 100 mil. Já teve isso. E as pessoas morriam? Não. A vida traz os problemas, a vida traz as circunstâncias, as coisas acontecem. E 1.000 cairão do teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas Deus está contigo, amém? Confia nesse Deus. Entra governo, sai governo, uns se levanta, outros caem, e você continua servindo ao Deus que é o teu Pai, que cuida de você, e que o teu pão de cada dia está garantido, porque você ora, você tem fé, você acredita, Deus está comigo, Deus não vai deixar desvanecer, Deus não vai me deixar abandonado, eu não vou ser um órfão de Deus, Deus não vai me abandonar, não, eu vou viver, e Deus vai cuidar de mim, até o último dia da minha vida, porque o mais importante Ele já me deu, que foi a vida. No dia que Ele quiser tirar, Ele tira a vida e acabou sua história. Pronto. Se a gente viver assim, você vai viver em paz, que é o que Jesus está propondo aqui para os seus discípulos. Aí no versículo 27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Se você se preocupar, mas se preocupar bem muito mesmo, hoje, se você não dormir à noite, não dormir de tão preocupado, passar a noite todinha preocupado, e não conseguir dormir de tão preocupado, porque tem gente que é assim, não consegue nem dormir à noite, porque a mente trabalha direto, ela fica com aquilo na cabeça, direto.
Meu Deus, o que vai ser de amanhã? O que eu vou fazer com essa conta? O que eu vou fazer com esse problema? Meu Deus, essa doença, esse problema, esse diagnóstico, isso aqui, o que vai ser do meu futuro? Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Será que isso... Olha, irmãos, a palavra diz, por mais que você se preocupe, se você passar uma noite inteira acordado, se você passar 3 noites acordado, se você passar um mês sem dormir, pensando numa coisa, você não vai ganhar R$1 a mais por causa disso. Você não vai viver um dia a mais por causa disso. Você não vai enricar um centavo a mais por causa disso. Nada. Isso só vai fazer mal para você. Você vai acordar no outro dia cansado. Você vai acordar o outro dia irritado. Você vai acordar o outro dia sem força. Você vai acordar com a cara cheia de olheiras. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, você está doente? Olha as coisas acontecendo. Você estava preocupado com ar. A pessoa chega para você e diz, você está doente? Aí você começa a se preocupar com, vixe, será que eu estou doente? Porque o preocupado é assim, irmãos. O ansioso é assim. O ansioso está preocupado com tudo que possa acontecer. E a maioria das preocupações da pessoa não vai acontecer. Mas ela fica lá se matando. Ela fica lá se martirizando. Irmãos, é sofrer 2 vezes, porque ela sofre antecipado, e se aquilo que ela está pensando que vai acontecer, realmente vier a acontecer, aí ela vai sofrer. Ou seja, sofreu antecipado antes de acontecer, e quando acontecer, aí vai sofrer de realidade. Então, para que ansiedade? Para que sofrer por antecipação? Porque, para que sofrer se tiver de acontecer o mal, se tiver de acontecer a fome, se tiver de acontecer a peste, se tiver de acontecer alguma tragédia, vai acontecer. E Deus vai estar com você, e você vai estar com Deus, e você vai preservar na sua fé, e você vai continuar orando ao Senhor e pedindo, Senhor, eu estou na prova, eu estou na tribulação, eu estou sofrendo, eu estou na angústia, eu estou atemorizado, eu estou com medo, Senhor, mas eu creio que o Senhor é o meu Pai, e o meu Pai não vai me abandonar, e o meu Pai não vai me deixar. Olha, irmãos, eu não conheço um pai melhor do que o meu. E você não conhece um pai melhor do que o seu. Bom, falando aqui da maioria dos pais, né? Não estou falando daquele famigerado, não. Estou falando do pai de verdade. Amém? Mas tu acha que eu nunca passei nenhuma dificuldade com o meu? Claro, tem coisa que estava além da vontade do meu pai. Ele não podia suprir todas as coisas que eu imaginei, que eu idealizei. Claro que não. Não é verdade? Mas ele estava lá. Amém? Em nenhum momento ele me abandonou. Até no momento da escassez, porque eu sou lá do interior e lá a gente sabe o que é escassez. Até no momento da escassez, da seca, do desemprego, e do momento que você olhar assim, um pacote de bolacha, sua mãe dizer, você vai comer uma. É porque as bolachas eram diferentes das de hoje, mas se você comer uma hoje, realmente não dá nada não. As bolachas eram desse tamanho, dava quase meio metro. Era desse tamanho a bolacha. Só vai comer uma, que é para sobrar para amanhã, né? Claro que o menino quer comer o pacote todinho. Sim ou não? Aí não. Mas é porque a mãe é ruim? É porque o pai é ruim? Não. É porque o pai, ele é sábio, o pai, ele é entendido, o pai, ele sabe administrar. Então o nosso Deus, o nosso pai, ele é sábio, ele é entendido, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é todas as coisas. Então ele sabe o que é melhor para nós. Ainda quando eu choro, ainda quando eu sofro, ainda quando falta alguma coisa, ele está lá comigo. Não vai falhar. Pode falhar todas as coisas do mundo, mas o pai não vai falhar. Ainda que esse corpo se desfaça, ainda que esse corpo volte ao pó, o meu pai vai continuar comigo. É nesse pai que você tem que confiar, acreditar. O teu futuro está na mão dele. A tua bênção está na mão dele. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, está na mão dele. Louvado seja Deus. Então a palavra diz, olha,
Qual de vocês que, por mais que se preocupem, por mais que tenham seus cuidados, por mais que vocês estejam ansiosos, consegue acrescentar um côvado à sua estatura? Eu vou explicar só essa referência aqui, como está escrita aqui na minha tradução da Corrigida Fiel. Tem outras traduções que falam um pouquinho diferente, mas eu vou explicar só essa. Olha, um côvado é isso aqui, da ponta do dedo à ponta do cotovelo. Um côvado. O que Deus está dizendo para você é que a sua preocupação é impossível. O que Deus está dizendo para você é que a sua preocupação é inútil. O que Deus está dizendo para você é que a sua preocupação é uma coisa sem sentido. É uma perca de tempo. Vai dormir, meu irmão. Vai orar, vai louvar a Deus. Pare de se preocupar, porque jamais alguém vai conseguir crescer um côvado na sua estatura. O cara pode fazer exercício à vontade. Esticar, ficar empendurado, botar umas ligas nos pés, outras nas mãos e ficar lá se esticando. Não vai, um côvado não dá. Se preocupar é algo inútil, impossível, que não vai dar resultado para você. Você vai crescer até 1,60 m, 1,80 m, 2 metros, acabou-se. Ai não, queria ter, por exemplo, eu tenho 1,67 m, né? Eu queria ter 1,87 m, 20 centímetros a mais, eu não consigo. Imagine 45, né? Porque o côvado é 45 centímetros, mais ou menos, né? Um pouco para mais, um pouco para menos. Não dá, meu irmão. Quem é que vai conseguir crescer meio metro? Pode se preocupar, pode ficar sem dormir, pode reclamar, pode blasfemar, pode bater o pé, pode fazer o que quiser, pode ser como aquela criança birrenta, eu quero Senhor, eu quero Senhor, eu quero Senhor. Deus não, pare com isso. É inútil, é perca de tempo, é bobagem. Você não vai ficar melhor na vida se você se preocupar com os problemas da vida. Você não vai resolver os problemas apenas se preocupando. A palavra, ela quer que a gente lance essas coisas fora. Viva em paz. Viva confiando. Viva com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui, irmãos. Na próxima quarta eu continuo no versículo 28. Que vai falar algumas coisas importantes ainda para nós. Diga graças a Deus.